Novo panorama para a venda da SAF do Vasco. O italiano saiu do negócio? Tem russos buscando comprar o Vasco? Chineses? Vamos falar sobre isso e, obviamente, eu vou dar a minha opinião para você, torcedor, sobre isso e sobre muito mais que tá rolando no Vasco. Também vamos falar sobre planejamento. O que é que tá rolando, hein? O Vasco já era para ter um técnico definido, pelo menos, né? Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo sempre. Aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Iniciando o nosso vídeo, falando do gigante da colina, do Vasco da Gama, porque hoje, uma reportagem do Jornal o Globo, do Lauro Jardim, só para contextualizar, Lauro Jardim foi um dos primeiros a confirmar a negociação do Vasco com a 77 Partners. E hoje ele traz uma informação de que o Vasco estaria muito próximo de acertar a situação com o Marinacci. Por quê? É a situação hoje que está mais adiantada. O Vasco está na época daquela questão da due diligence, que é aquela espécie de investigação, vamos dizer assim, que aconteceu com a 77, vocês que estão aqui há mais tempo lembram quando a gente falava sobre isso. E segundo ele, entre Radrizzani e Marinacci, o Marinacci é que está mais adiantado, que está nesse processo. O Radrizzani não entrou nessa situação de due diligence e que pode fazer com que o italiano esteja fora desse contexto de buscar comprar o Vasco. Outros grupos, segundo informações de outros colegas, chegaram aí, né? O próprio Baran falou que chineses tentam se juntar para fazer um grupo para comprar o Vasco. É um grupo russo, o próprio Lauro Jardim fala de um russo que não foi revelado o nome. Mas a situação é clara. O Marinacci parece ser o cara que está à frente das negociações em termos de due diligence. E aí o Lauro Jardim traz uma informação que eu venho falando há vários dias aqui com vocês. Essa negociação ela não vai se encerrar antes da janela de transferência. Então o Vasco vai com suas próprias pernas para a janela de transferência. Vai ser Pedrinho, vai ser Felipe, vai ser Marcelo Santana, que estarão à frente desse projeto do Vasco para 2025. Terão que ser bem inteligentes para fazer um planejamento ok. Porque muito provavelmente o novo parceiro do Vasco, seja ele Marinacci, seja chinês, seja árabe, americano, russo, seja lá o que for, italiano, ele só assumirá o clube depois da janela de transferências, podendo aí assumir com muito otimismo da gente, né? Porque a gente esperava isso da 77 e acabou não acontecendo, porque a 77 só assume depois que a janela de transferência se fecha, por causa de todo aquele imbróglio jurídico, tendo aí o Vasco que fazer uma janela de transferências muito boa para poder trazer um time competitivo e aí sim entregar ao novo investidor um time competitivo. Então, teremos, como eu já falei, já venho falando aqui há alguns dias, Pedrinho e todo o pessoal que está à frente da SAF do Vasco hoje, a galera da associação, à frente dessa janela de transferências. E aí vem uma crítica minha, e aí é uma crítica construtiva sobre o momento que o Vasco está vivendo nos bastidores. O Vasco sondou vários jogadores, isso é claro, empresários, representantes. O Vasco também recebeu oferecimento de vários jogadores, de vários técnicos. Mas até o momento, o Vasco ainda não tem fechado quem será o seu comandante para 2025. E aí eu venho para falar uma coisa aqui. A temporada 2025, ela vai ter uma preparação muito curta. Eu sei que vai parar lá na Copa do Mundo de Clubes, que o Vasco vai ficar um tempo sem jogar, o Vasco e os times que não vão à Copa do Mundo de Clubes, e aí teremos uma janela de transferência e tudo mais. Mas daqui até junho é muita coisa. O Campeonato Brasileiro, ele já se inicia em março. Então o Vasco não pode se dar o direito de fazer aquilo que fez em 2023, que não conseguiu trazer um novo técnico imediato, traz o Maurício Barbieri, tem um atraso no planejamento para poder contratar jogadores, sai atrás e quase caiu no Campeonato Brasileiro do ano passado devido a esse atraso, porque a janela de meio de ano foi a janela que teve a correção daquilo que foi errado na primeira janela. Então, eu acho que o Vasco, nesse momento, já deveria ter um técnico certo e trazer jogadores, porque daqui que esse técnico chegue, assine seu contrato e mostre aquilo que ele quer para o time,
a gente já chegou no dia 6 de janeiro. Então o Vasco não pode perder tempo. Para mim, na minha opinião, e aí eu não sei o que é que vocês acham sobre isso, nesta semana a gente já teria que ter um técnico certo. Ah, Léo, mas o Grêmio... Ah, Léo, mas o Santos... Eu não tenho nada a ver com o Grêmio nem com o Santos. Os Grêmio já tem um elenco praticamente formado. O Santos está formando um novo elenco. Nós somos Vasco da Gama, a gente não pode se espelhar nos outros. O Vasco não pode se dar o luxo de errar de novo na janela de transferências, como errou no ano de 2023. No ano de 2024, o Vasco também demorou muito para trazer alguns nomes e acabou errando. Então, essa demora no campeonato, no futebol brasileiro, ela pune lá na frente no que diz respeito à questão desportiva. Ah, mas o Vasco tinha que definir a sua vida no Campeonato Brasileiro. O Vasco já tinha sua vida definida desde o jogo contra o Atlético Goianiense. Era muito fácil saber que o Vasco iria para a Copa Sul-Americana, porque o campeonato da Libertadores seria algo difícil. Então deu tempo para você negociar com o técnico, dá tempo para você buscar jogadores, agora tem que contratar. Porque a gente sabe que todas as vezes que o Vasco demorou para se planejar, o ano foi difícil e muito difícil. Espero que não repitam os erros esse ano e que o Vasco tenha aí um mercado da bola para poder fazer com que o time tenha um bom campeonato brasileiro, uma boa Copa do Brasil e uma boa Copa Sul-Americana em 2025. Breve a gente volta. Hoje a gente provavelmente terá uma live aqui com vocês falando de Vasco e tudo mais. Então já conto com a ajuda de vocês, já conto com vocês todos aqui. Aquele abraço, saudações vascaínas, Deus abençoe a todos. Tamo junto. E eu quero também a opinião de vocês. Gostaram do áudio aí e tudo mais? Me dizem aí, me dê um feedback como ficou o áudio aí pra vocês. Deus abençoe a todos. Saudações vascaínas. Até a próxima e valeu. Tamo junto. Se inscreve, dá uma moral, compartilha bastante.